O primeiro lugar, eu fiz um vídeo uma vez criticando 3 teologias contemporâneas. Num café filosófico eu identifiquei 3 formas teológicas, ou seja, sistemas abstratos, metafísicos, que garantem a redenção mediante o seguimento de um credo e de um decálogo. A primeira dessas formas é a teologia da prosperidade, que está bastante presente hoje em expressões religiosas, especialmente pentecostais e neopentecostais. A segunda é a autoajuda, que garante que se eu me gostar, se eu gostar de mim, eu terei sucesso. E a terceira teologia contemporânea é o empreendedorismo. Não é uma crítica ao empreendedorismo em si, como um discurso do capitalismo da atual instância, mas uma crítica à teologia do empreendedorismo, com livros como O Paraíso do Empreendedor, 10 Passos para o Sucesso, Empreendedor e assim por diante. A maneira como nós vivemos a teologia do empreendedorismo que eu critico é, na verdade, uma estratégia em que palestrantes e textos devem incentivar os funcionários a terem atitudes proativas e a vestirem a camiseta da empresa para reivindicarem menos salário e evitarem a rotatividade dentro da empresa. Este é um recurso bastante claro. Funcionários felizes, aqueles que na literatura tomariam soma, funcionários felizes são funcionários mais empenhados. Quando uma empresa me pede, às vezes, o senhor podia falar sobre empreendedorismo para os funcionários, eu sempre lembro que se eu falar sobre a definição dentro do liberalismo atual de empreendedorismo, o funcionário sairá da empresa, porque o empreendedor nunca é um seletista. Nunca é alguém que se enquadra dentro de um sistema. O empreendedorismo criativo, seja ele social ou seja ele econômico, pode ser uma virtude, se caracterizar uma ação de alguém que cria e não precisa ser mal. Não vejo, e nisso talvez haja uma ligeira divergência política, não vejo problema em alguém enriquecer com as suas invenções, ou com a sua ousadia, ou com o seu desde que isso não implique infração ética, legal, ambiental ou social. Infelizmente, 2 biografias de empreendedores mostram que, com frequência, a ideia do empreendedorismo é um esgarçamento do conceito de ética. Vejam o caso do Steve Jobs na biografia oficial dele, que ele aprovou em vida. Ele comenta que o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi construindo uma caixa que captava e roubava o sinal interurbano do telefone AT&T nos Estados Unidos, e ele vendia por $100 uma caixa que custava 40 em materiais para que o usuário pudesse fazer ligações interurbanas gratuitas. É um roubo. E ele coloca na biografia como um gesto de empreendedor. Um outro milionário, que eu não vou citar o nome, mas estava nessa cidade, foi um dos mais ricos do Brasil e do mundo, não convém citar o nome, chamemos só de Voldemort. Um outro milionário diz na sua biografia de próprio punho que a primeira vez que ele fez dinheiro foi trazendo joias da Europa costuradas na bainha da calça e entrando na alfândega brasileira sem declará-las, e disse que isto foi um gesto de criação. Não é o meu problema, não é moralista, não é dizer você errou e você é um contrabandista. O meu problema é você se orgulhar disso em biografia. Não é você escrever uma biografia dizendo, quando eu era jovem, eu ainda não conhecia limites, mas acabei fazendo isso e deu esse resultado. Então, associar, como muita gente associa, empreendedorismo como quebra de regras que garantam segurança social ou responsabilidade ecológica ou questões outras, é um grande equívoco. Entender empreendedorismo como parte da criatividade, que sai dos sistemas fixos, quebra a nossa tradição latina de gostar da estabilidade e traz uma iniciativa mais anglo-saxã e protestante de fazer a transformação do mundo, um gesto que Weber associaria a um ethos calvinista de transformação, aí eu vejo mais valor. Mas você tem absoluta razão, na maneira como é tratado em treinamentos, empreendedorismo é um horror. Não é como é tratado em treinamentos de empresas. Sem dúvida, pegando o segundo item, entre muitas coisas, criatividade identificada com curiosidade, muito importante.
os filósofos iniciais, a tríade Sócrates, Platão, Aristóteles, cada um deles tem um texto atribuído a Sócrates, ou colocado por Platão e Aristóteles, que fala deste olhar curioso sobre o mundo. Para mim, e a sua indicação é absolutamente válida, isso está incluído no meu primeiro item, que é o olhar sobre o mundo. Nós podemos substituir a minha expressão sem nenhum dano à minha ideia pela sua ideia muito boa. Olhar sobre o mundo igual a curiosidade. Querer ver as coisas. Querer saber como elas são feitas. Estive num restaurante em Portugal, fui dar uma palestra em julho do ano passado, na Universidade Nova de Lisboa. Estive num restaurante em Portugal de estilo fusion. E o chefe nos apresentou comidas indescritivelmente criativas e nenhuma delas muito boa. E o prato final era de uma criatividade única. Uma das melhores sobremesas portuguesas, pudim Abade de Priscos, uma das melhores sobremesas portuguesas, estava contido no prato, mas separado nos seus elementos, amêndoas, doce de leite, ovos, tudo separado. E o chefe disse, eu desconstruí o pudim Abade de Priscos. E eu perguntei se ele não teria uma fatia de um pudim construído, porque colocar na minha boca e agitar é criativo, mas ele não entende que a soma das partes é menor do que o todo. O todo é sempre maior do que a soma das partes. Ao retirar o elemento, junção, cozida, e decompor o todo em partes, ele foi muito criativo, porém, não gostei. E passei a entender que, não sei se vocês já experimentaram, que o sorvete de nitrogênio, que chega à mesa cheio de fumaça e pega muito bem no Instagram, que o sorvete de nitrogênio é inferior a qualquer bate de latte que você compre num aeroporto ou qualquer Häagen-Dazs que você compre. Isso, ou seja, que aquele sorvete que na sua frente cresce e dá aquela fumaceira é duro e tem pouco sabor, comparativamente a um sorvete cremoso e com sabor. Ou seja, nem toda criatividade é produtiva. E há estéticas associadas a projetos fascistas, como é o caso do futurismo italiano, que apoiou o fascismo, a guerra e o fascismo. É o caso da arte do realismo socialista na União Soviética. É o caso da arte durante a Revolução Cultural, no qual a arte é usada para controle de pessoas. Aliás, a arte quase sempre é usada para controle de pessoas. Então, nem toda criatividade é positiva. Muita criatividade é exatamente aquilo que na peça, na obra 1984, do Orwell, o que reprime o Winston, o membro do partido, quer dizer que eles estão estudando para criar métodos novos para submeter as pessoas. E o próprio Winston trabalha no Ministério da Verdade, cuja função é mentir, e produz um dicionário de novilíngua, no qual cada termo tem que ser menor. Então, aí vem a pergunta, se vossa mercê virou você, você virou a forma apocopada, sem vogais, VC, e possa ser em 5 anos substituída só por v, que faz parte da dinâmica da língua apocopar, ou seja, reduzir, isto é bom ou é ruim? A redução de palavras é a redução de pensamento? Essas são questões importantes, mas para dizer que sim, concordo inteiramente, criatividade é fundamental, acho que até eu vou no futuro colocar como subitem do item 1, que olhar sobre o mundo significa isso, olhar para o mundo com curiosidade, querer saber o nome das coisas, querer descobrir porque algumas coisas não têm nome e por que as coisas são do jeito que são.